Queridos colegas, doutores, doutoras, hoje nosso encontro então é para verificar o FGTS do ponto de vista do empregado. Como assim, do ponto de vista do empregado? O que nós, advogados, podemos fazer para trabalhar face ao FGTS e prestar um serviço para o trabalhador. Que serviço que nós podemos prestar para esse trabalhador? Que pode ser o reclamante, que eventualmente você tem aí no seu escritório trabalhista, ou então previdenciário, não é? Porque seja qual for, vai ter lá sua conta vinculada no fundo de garantia. E aqui nós estamos propondo neste encontro que o colega tenha mais um produto, tenha mais uma prestação de serviços lá na prateleira do seu escritório, mais um serviço que você possa oferecer ao cliente. E qual serviço é esse hoje? Hoje é o quê? A correção monetária do fundo de garantia, tá ok? Nós vamos chegar na tese, eu vou passar o modelinho de inicial, tudo mastigadinho como eu costumo fazer, tá ok? A lei, não é? Depois a jurisprudência e aí um modelo de como você, colega, doutor, doutora, pode estar aí trabalhando, não é? Na exploração aí do fundo de garantia para você levar para o seu cliente a correção desse fundo de garantia. E uma coisa muito importante que passa batido por aí, é como você, doutor, doutora, deve fazer para não se prejudicar com os seus contratos, o seu contrato de honorários, para você não ficar depois perdido sem saber como se reembolsar os seus honorários. Por quê? Porque, veja só, aqui nós vamos pedir o quê? Nós vamos pedir, todo esse estudo vai ser para pedir o quê? A correção monetária do fundo de garantia. Muito bem. Aí, ganhando esta ação, nós vamos ter então a correção do fundo, não é isso? É isso, mas não vai ter um alvará para levantar. E aí como é que vai ser? Vai corrigir este valor lá na conta do empregado, lá na conta do fundo de garantia. E aí, como é que você fica para levantar o seu valor? De repente o empregado até some, o seu cliente some. E aí? Aqui a gente aborda tudo e põe tudo servidinho para você entender como a coisa funciona. Tá ok? Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, histórico do FGTS. Quando começou essa coisa? Quando que se falou em FGTS? Lei 5.107, acompanha aí no template. Lei 5.107. O objetivo principal era proteger os empregados da época por conta de demissão por justa causa, porque até então o que vigia? Vigia lá a estabilidade decenal, que nós vamos falar dela, tá ok? Então, em 66 se criou aí o Instituto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí todo mundo foi obrigado a entrar? Todos os trabalhadores da época foram obrigados a entrar? Não. Era quem quisesse que ia se optando, não é, pelo FGTS. E na medida em que se optava pelo FGTS, se abria mão da estabilidade decenal, tá ok? Então, muito bem, bem tranquilo esse ponto aí. E a partir de quando que houve essa possibilidade de opção? De 67, não é, como eu coloquei logo após a edição da lei, tá ok? E aí para aqueles que fizeram a opção, para aqueles empregados que fizeram a opção pelo FGTS, então o empregador passou então a mês recolher a porcentagem sobre a remuneração para então ir para essa poupança, para essa conta do FGTS, na percentual de 8%, como é o conhecido até hoje, ok? Tranquilo. Um próximo ponto a abordarmos é aí a estabilidade decenal e a indenização por tempo de serviço, não é? E agora, estabilidade decenal ou FGTS, que é a indenização, né, por tempo do serviço? Qual que é melhor? E aí, ficou aquela coisa, né, a época, né, sobretudo aí com a edição da lei em 66, 67 e depois a coisa andando, não é? Nesse ponto, nós temos o que para estudar? O artigo 492. Acompanha aí o 492 da CLT. Olha só, o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, mais de 10 anos na mesma empresa, não poderá ser despedido, senão por motivo de força grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. Então,